Tudo bem, doutora? Boa tarde, boa noite não, boa tarde, né? Como eu acostumado com cidade. Boa tarde para a senhora, bem-vinda aqui ao Fique Alerta. Boa tarde a todos os telespectadores e é um prazer estar aqui novamente. Vamos falar sobre a importância da vacinação infantil, né, doutora? Porque imagina só, a gente em pleno século XXI ainda está reforçando aqui a importância de levar as crianças para se vacinar. A gente mostrou no bloco anterior que muitas crianças estão sem, né, as vacinas normais, do calendário mesmo, né, sem estar ali com a sua ficha, né, a sua carteira de vacinação em dia. Além dessas vacinas, a última que entrou agora, a da Covid-19. Todas têm a sua importância e todas têm segurança, gente. Não é, doutora? Exatamente. Eu brinco, eu copio até que eu ouvi um colega falar, dizer que a gente, com relação à saúde, com relação à vacinação, a gente parece que vive um momento antes da Covid e pós-Covid, né? Então, quando a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo e ser de Covid, então a gente pode dizer antes da Covid e depois da Covid, porque a Covid, ela parece que, assim, demonstrou o quanto as pessoas estão inseguras com relação à vacina, com relação à doença, com relação ao que fazer. Então, é muita gente procurando informação no Dr. Google, né? Muita gente procurando informação na internet, sem de fato procurar uma fonte mais fidedigna para dar essas orientações. E com a vacina a gente viu muito isso, né? A gente viu muita gente ouvir notícias falsas, que aí muitos colegas meus têm culpa nisso, ouvir informações de que a vacina causa isso, causa aquilo, e não pensa no quanto a vacinação foi importante, não para que a gente não pegue Covid, porque a gente viu que as pessoas, mesmo vacinadas, elas terminam em algum momento pegando quando se expõem mais ao vírus, quando não estão protegidos adequadamente, mas essas pessoas todas têm um quadro clínico muito menos intenso, muito menos grave do que quando foi naquele início da pandemia, quando a gente não tinha ninguém vacinado. E está provado hoje, quem tem Covid grave, que vai para o hospital, que vai para o respirador, é exatamente aquela pessoa que não está vacinada ou que não está vacinada completamente. E hoje já são 4 doses, né, às vezes até 5, que as pessoas podem tomar, os imunodeprimidos, por exemplo, mas de uma maneira geral são 3 a 4 doses. Nas crianças agora começou as crianças com 4 anos a serem vacinadas, são 2 doses, né, então, e depois provavelmente vai ter os reforços. E, além disso, todas essas vacinas do cartão de vacinação disponíveis, grátis, gratuitas, que a gente sabe que são responsáveis, essas vacinas, por diminuir tanta doença que a gente tinha anteriormente, né, antigamente. Então, a gente teve muita gente vítima da poliomielite, que é essa doença que causa a paralisia, chamada paralisia infantil, e que são pessoas que continuam na vida, mas assim, com uma dificuldade, com um membro mais curto, com dificuldade para andar, com uma série de situações que o vírus causa. E que uma simples vacina pode, de fato, eliminar essa doença, né? A gente já tinha ela considerada quase que eliminada no mundo, e aí agora, novamente, a gente volta a ver casos. No Brasil, a gente não tem nenhum caso confirmado de poliomielite recente, mas a gente tem no próximo da gente. E voltou o sarampo, que era uma doença também que a gente já tinha conseguido eliminar no nosso país, erradicar. Voltou a aparecer exatamente porque as pessoas não estão levando suas crianças, não estão se imunizando adequadamente. E são inúmeras as vacinas que a gente pode aplicar, desde quando nasce até adulto, idoso, né, adolescente, adulto, idoso. Tem vacinas para cada grupo, vacinas que precisam ser reforçadas, como a do tétano, que a gente precisa tomar a cada 10 anos. Tem vacina para meningite, tem vacina para pneumonia, tem vacina para catapora. Então, assim, para sarampo, não tem justificativa da gente não levar essas crianças, para nossas crianças, as pessoas do nosso convívio, aquelas que a gente sabe que não estão imunizadas adequadamente, para se vacinarem, porque toda vacina pode dar reação, toda. Mas são reações muito menos graves, vamos dizer assim, do que a própria doença. Sarampo é grave, catapora pode ser grave, difteria, que é uma doença chamada CRUP, né, que dá
alteração na garganta é grave, coqueluche pode ser grave. Então, todas essas doenças que, se as pessoas estiverem adequadamente vacinadas, até podem ter essas doenças, mas vão ter um quadro muito mais leve. Isso a gente viu também com a Covid. Então, a recomendação é sempre da gente vacinar, e principalmente porque a gente sabe que os vírus, as bactérias, elas continuam aí, elas não estão amedrontadas com isso. É a gente que tem que ficar amedrontada com elas e procurar a melhor forma de se proteger, que é a vacinação. Exatamente, doutora. Vamos às perguntas. A gente tem a primeira pergunta, coloca na tela para a gente aqui do nosso Explica Pra Gente. A primeira pergunta para a doutora Luciana responder sobre vacinação. A Maria Fernandes escreveu: minha filha está se recuperando de gripe. Quanto tempo devo esperar para vacinar, no caso para a Covid-19? Como você falou, não existe mais nenhuma recomendação de intervalo, né, entre as doenças, entre as vacinas. O que existe de recomendação ainda, até para que a gente não confunda sintomas, a pessoa ter Covid e tomar a vacina. Então, a gente precisa aí ter 28 dias, 30 dias, é o intervalo que deve ser. Primeiro dia de sintoma até a vacina são 30 dias. Mas, então, ela precisa saber, ter certeza que essa gripe que a criança dela teve não foi Covid, porque os sintomas podem ser semelhantes, né? Os sintomas gripais. Então, se ela fez o teste e disse que não é Covid, então ela pode vacinar assim que a criança esteja recuperada. Geralmente não tem uma recomendação assim, a gente não vacina se tiver febre, aí a gente não vacina, e se a pessoa estiver tomando corticoide, se não tiver, a pessoa pode tomar. Claro que se a criança estiver muito incomodada ainda com os sintomas gripais, então a gente espera ela melhorar um pouquinho, até para que, se tomar vacina, os sintomas, os efeitos, né, que algumas pessoas podem ter, não se somarem a esse que a pessoa já tem, e aí parecer um quadro mais intenso. Mas a recomendação é essa. Perfeito, doutora. E claro, lembrando, se não fez o teste, não sabe se era Covid, se não era, espera então esses 30 dias aí e dá a vacinação aí, mas não deixe de levar sua criança para vacinar. Vamos à segunda pergunta aqui, para a doutora Luciana também responder para a gente. O Lucas Bonfim perguntou: essa vacina pode dar reação nas crianças? Doutora, a gente tinha conversado agora há pouco, né, que toda reação pode dar vacina, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais, né, mas assim, nenhuma reação grave. E olha, quantas milhões de pessoas já se vacinaram e a gente não tem nenhum caso comprovado de morte por conta da vacina. Então, assim, pode dar reação, mas é aquela dorzinha no braço, não é isso, doutora? Um incômodozinho, um pouquinho, né? Exatamente. Nas crianças, a vacina tem dado menos reação do que nos adultos. O relato dos estudos têm mostrado isso. E, como você falou, no Brasil não houve nenhum óbito de criança relacionado à vacina. Alguns óbitos em adultos, mas que ainda estão até em investigação para ver se realmente teve uma relação com a vacina AstraZeneca, que foi a vacina que mais causou essas reações. A vacina Coronavac não teve nenhum, é a que menos dá reação, de fato. Às vezes a reação, como você falou, a dor no braço, uma dorzinha que pode permanecer aí 24, 48 horas no máximo. Às vezes o braço fica vermelho também, a gente pode dar uma compressa gelada. E algumas pessoas têm febre, têm uma certa astenia, uma certa moleza, mas que isso não passa de 24 horas e logo a criança está bem. Principalmente sendo criança, ela se recupera ainda mais rapidamente do que até o adulto. Então, essas reações, elas também não impedem, né, que a gente recomende a vacinação. Perfeito, doutora. Só para a gente finalizar e fazer um convite para quem está acompanhando a gente, que de repente abandonou a vacinação, né? Tomou naquele primeiro momento a primeira dose, tomou a segunda e agora está teimando que não quer tomar a dose de reforço, né? Desse recado, doutora, para quem está nos acompanhando, e principalmente idosos, não é? Porque tem idosos e a gente tem que reforçar assim, nos estudos já comprovados da vacinação, quanto mais idade você tem, menor é o tempo daquela segurança máxima da vacina, não é verdade? É verdade. Então, os idosos, eles vão perdendo as suas defesas, né? Independente de vacina, por exemplo. E com relação à vacina, justamente por causa dessa perda da defesa normal da idade, o risco de, com mais ou menos aí 6 meses,
essa proteção ela já está bastante diminuída. Por isso, a indicação dos reforços. A gente não vai indicar reforço só para a pessoa se vacinar, para gastar dinheiro, não é nada disso. É exatamente porque os estudos mostraram que quando chega em próximo dos 6 meses, essas defesas estão menores com relação à vacina e precisa que o organismo se aplicar outra dose para que o organismo se lembre, seja estimulado a produzir novamente aquela defesa. Então, por isso que tem esses 4 reforços aí, principalmente para os idosos, agora já tem até o 30 anos, né? Mas os idosos principalmente, porque são aquele grupo de pessoas que têm um risco de ter uma forma mais grave da doença, de precisar se internar, de precisar ir para a UTI, né? Um estudo americano mostrou que quando as pessoas tomaram só tinham as 2 doses habituais, elas tinham um risco aí de 85% de adoecimento, de morte. Quando elas tomavam o terceiro reforço, esse risco subia aí caía, né? Eu vou falar o contrário. A pessoa tomando as 4 doses, o risco de adoecimento, de ir para a forma grave, era muito, muito menor do que quem tinha 3 doses e de quem tinha 2 doses também. Acho que fica mais fácil o entendimento. Então, quanto mais doses a gente tomar, mais doses a gente fica protegido. E a gente sabe que quando a pessoa tomou, por exemplo, tomei uma primeira dose, não foi mais nunca, eu não vou recomeçar aquele esquema, eu vou continuar. Então, tomo a segunda dose, tomo mais uma ou mais 2, aí vai depender da idade. Então, a recomendação é sempre de vacinar, porque a gente sabe que esse risco de adoecimento, de gravidade é maior. E a gente vê muita gente falando isso, não vou tomar não, porque não impede, a pessoa toma e pega a doença e eu não quero ter reação. E aí isso não é uma lógica boa, porque a pessoa pega, mas tem uma forma muito mais leve do que quem não toma todas as doses. E não só isso para a Covid, para toda a maioria das doenças precisa tomar 2 ou 3 doses. Por exemplo, poliomielite, tétano, coqueluche, são 3 doses e mais um reforço depois de 1 ano e mais um reforço na adolescência. Então, para a gente, de fato, ficar protegido contra essas doenças, a gente não vai tomar só 1 dose. E isso não porque é Covid, o povo quer ganhar dinheiro, as produtoras de produtos, quem produz vacina, né, os laboratórios querem ganhar dinheiro. Minha gente, vacina é assim. A gente tem que estimular o nosso sistema de defesa a criar essa defesa para que a gente não contraia o vírus, a bactéria, o que for. Não é só com Covid. E Covid criou-se, né, para a Covid criou-se essa polêmica toda falsa de que a gente não precisa tomar os reforços e que pode matar, etc. e tal. É muito triste isso, mas o nosso papel aqui é de informar diferente dessas fake news. Exatamente, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecimentos. Tomara que quem esteja nos acompanhando tenha exatamente esse entendimento também importantíssimo, né? As vacinas estão sempre aí para nos ajudar e cada reforço é importante, né? Como a senhora falou, passou um tempo ali, a defesa já está mais ou menos, a vacina chega, opa, atenção, tem que ficar atento também em relação a essa situação. E o nosso organismo fica atento, fica mais protegido também. Muito obrigado, doutora Luciana Pacheco, nos explica pra gente aqui desta segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, próxima semana ela volta com o nosso Wilson Júnior também aqui no Explica Pra Gente, tá certo? Vamos lá, vamos nos vacinar, nos proteger também, é importantíssimo, tá? Não acredite em tudo que você recebe no celular, pelo amor de Deus. Presta atenção, busca a fala de especialistas, busca realmente notícias checadas. E essa questão da vacina já está mais do que comprovado que protege. Estamos aqui numa situação bem melhor agora em relação à pandemia por conta da vacinação, tá bom? Continue se cuidando.